meu pai, que eu já começo falando. Tá gravando agora. Então vamos lá. Vocês podem repetir o que vocês falaram se vocês quiserem para gravar, tá? Para os colegas, para todo mundo ter acesso. Então, amores, quem é que descobriu quais são as 3 etapas? É muito simples. A primeira é a disposição para acolher. Qual é a segunda? Num processo de avaliação. O Luquez coloca, mas o que a gente precisa? Primeiro acolhe a criança chega para a gente tem que ter disposição para acolher. Qual é a segunda etapa desse processo de avaliação? Quem descobriu? Quem arrisca? Diagnosticar. Isso, diagnosticar. Eu botei. E a terceira, decidir. Tomada de decisão. Identificar, né, o aluno, a dificuldade do aluno. Isso é o diagnosticar. É isso daí. Então, assim, as 3 etapas são essas: disposição para acolher, diagnosticar. Não tem como a gente tomar nenhuma decisão, ter nenhuma estratégia que a gente não entende, não identifica, em que momento... Dá até um exemplo de médico. Né, exatamente. O exemplo do médico, ele serve para tudo. O médico é maravilhoso, Porque imagina, né, a disposição para acolher. Vamos usar o exemplo do médico, a disposição para acolher. Se o médico quer receber um paciente saudável, só serve se vier saudável, como é que ele vai identificar o problema do paciente dele? Né? Se ele já recusa, não. Para mim tem que estar todo mundo são. Como é que funciona? Não funciona. Então, realmente, tem que ter disposição para acolher da forma que ele chega, até para fazer um diagnóstico correto, né? Por exemplo, vamos supor, agora a gente está vivendo o caso do coronavírus, do Covid. Já pensou se um médico é um bolsonarista extremo e está negando, né, que existe o Covid no mundo, que é uma gripezinha? Se ele já tem esse posicionamento, como é que ele vai entender que o paciente dele pode estar com coronavírus? Né? É preciso que tenha uma disposição realmente para acolher como chega. E na avaliação da aprendizagem não é diferente. É diferente, é a mesma coisa, exatamente. Exatamente. Aí você identifica como é que a criança chega para você, em que momento que ela está nesse processo, como ela está nesse processo, como ela está recebendo esse processo. E aí sim você consegue criar uma estratégia, decidir, né? Tomada de decisão que ele fala, de qual o melhor caminho a seguir. Está funcionando? Vamos manter, então, esse caminho? Vamos criar mais um estímulo aqui? Vamos acrescentar determinada situação? Ou não? A gente precisa realmente repensar e reestruturar. Às vezes não está funcionando e tem que mudar todo o percurso. E a gente só descobre isso se a gente realmente para analisar, né? Se a gente realmente faz um diagnóstico, aquela diagnose na avaliação. E, aliás, a gente depois vai falar no PowerPoint, se der tempo eu passo hoje. Nesse processo também tem a constatação? Não, né? Não tem uma parte do texto que fala sobre constatação, não tem? Eu agora só não sei. Não, constatar está no processo de diagnose, de diagnosticar. É quando você vai constatar como é que ele se encontra. E aí ele fala que a tomada de decisão, que é o decidir, é também importantíssimo, porque não adianta você só fazer... Vamos lembrar da alfabetização. Não adianta, por exemplo, você identificar em que nível de escrita a criança se encontra. Se você não entender que tem que tomar uma atitude para fazer com que ele avance para o próximo nível. Né? Imagina, eu consigo fazer diagnoses maravilhosas, eu faço uma avaliação diagnóstica ótima, coloco lá aquela listinha de palavras no grupo semântico, e aí eles fazem para mim, aumentando e diminuindo gradativamente a dificuldade nas palavras, e aí eu identifico, poxa, fulaninho está aqui no silábico sem valor sonoro, o outro está no silábico com valor sonoro. E aí? Se eu só fizer isso, eu posso ser ótima verificando o nível de escrita da criança, identificando em que fase que ele se encontra. Mas se eu não entender que eu tenho que tomar uma atitude para fazer ele avançar, e se eu não tiver capacidade para isso, não adiantou nada, né? Eu ter identificado. Junto o diagnosticar e o decidir. Não dá para decidir sem diagnosticar, nem diagnosticar sem decidir. Exatamente, por isso são 3 etapas. E da mesma forma, você não consegue ter uma diagnose fiel se você não acolhe o seu aluno da forma que ele te chega. Você não tem a predisposição realmente para acolher, você não consegue fazer uma diagnose efetiva. Porque ele não vai se abrir para você de verdade. Imagina, né? Quem alfabetiza sabe disso. Tem criança que tem um medo enorme de expor,
o que ela pensa sobre a escrita. Ela tem, você entrega um lápis na mão dela, tem criança que vai ficar repetindo para você: eu não sei escrever, tia. Eu não sei escrever, tia. Porque ele não se sente seguro. Se você não consegue fazer com que ele se abra para você, se você não tem disposição para acolher, ele não confia, ele não vai te mostrar tudo que ele sabe ou tudo que ele não sabe. Então, assim, as 3 etapas para realmente acontecer o processo de avaliação e aprendizagem. Se uma delas já tem um bloqueio da própria criança, né? Oi? Não, já tem um bloqueio mesmo próprio da própria criança, que tá, por exemplo, o João Vitor, eu tenho meu filho, né? Ele tá com 5 anos. Uhum. E aí, ele tá no pré-2, mas assim, eu faço pontilhado para ele pontilhar, isso ele sabe fazer. Aí, por exemplo, ele sabe fazer o 4, número 4, certinho. Mas, por exemplo, tem alguns números que ele não sabe. Aí ele já fica: eu não sei, eu não sei, eu não sei. Já é bem dele. Aí eu tenho que ter paciência para saber por quê. Você sabe sim. Entendeu? Eu tinha muito isso. Enquanto a criança está na sua zona de conforto, e todos nós somos assim, vamos falar a verdade. Enquanto a gente faz aquilo que para a gente nos dá segurança, é mais fácil, porque a gente sabe que naquilo ali a gente não erra. Quando a gente se aventura a fazer algo diferente, a possibilidade de errar é muito grande. Então, assim, isso realmente é uma conquista. A questão do vínculo que alguém falou no começo é essencial num processo de aprendizagem. Então, assim, se você não cria um vínculo, se você não cria um vínculo com seus alunos, com a sua turma, com aquelas crianças, como é que você vai fazer com que eles se mostrem, com que eles rompam com esses receios que eles têm de tentar aprender algo novo, de se expor, mostrar se realmente sabe ou se não sabe? É eles se sentirem acolhidos. É isso aí, acolhidos e seguros, exatamente. Sim. E aí ele fala também, né, de rigor metodológico, né? Ele fala, até lá no vídeo a gente discutiu um pouco isso. E esses processos de coleta de dados são extremamente importantes para a gente fazer com que a nossa avaliação seja efetiva, porque senão fica uma coisa muito solta. É como era o construtivismo no início. Ficava-se naquela questão de que é a partir do que a criança traz para você, mas não havia uma proposta do que realmente desenvolveu aquela criança, como fazer com que ela se envolva no processo e não fique só por conta dela, você como mediador, como orientador, né? Por isso que algumas pessoas ficou com aversão e tem gente persistindo tradicional até hoje, porque foi uma deturpação do processo do construtivismo. Imaginar que Piaget é um dos pais do construtivismo e Piaget é extremamente metódico, aí você vê que teve algo errado quando esse construtivismo chegou para a gente aqui, né? Ele foi distorcido. E aí a questão número 3 vem falar... Totalmente errado, né, professora? É tipo esse negócio que a criança só tem que saber ler no terceiro ano. Não era isso que estava dizendo. Claro que não, nunca foi. Interpretar assim. Aí as crianças chegam e não sabem nem o que está escrito. Então, isso daí, infelizmente, é real e virou cultural. Quando eu entrei em Caxias há 17 anos atrás, tive que fazer as contas que agora me perdi, há 17 anos atrás, eu me lembro absurdamente, como se fosse hoje, eu chegando, primeira vez no funcionalismo público, eu já tinha trabalhado como professora antes, numa escola aqui perto de casa, e também fui bolsista 2 anos na creche UF. Mas era a primeira vez eu com turma efetivamente no município. Quando eu cheguei para assumir turma, né, que a gente vai escolher as turmas que tem na escola, eu me lembro que entrou eu e uma outra colega minha, a gente brinca com isso até hoje, e aí falaram assim, não sei se olharam para nossa cara, a gente parecia muito despreparado, não sei. Falaram assim, dá para elas um segundo ou terceiro ano. Não, dá para elas um primeiro ano. Porque no primeiro ano, elas não vão ter obrigação de alfabetizar. E aquilo me chocou num nível, porque eu tinha trabalhado numa escola particular aqui, e eu vim de educação particular, bem que essa escolinha pequenininha aqui de perto, eu sempre estudei em escola particular. E o meu primeiro ano era de alfabetização. Né? O primeiro ano se chamava, inclusive, classe de alfabetização. Então, como é que eu não ia alfabetizar no primeiro ano? Eu não entendi aquilo. Eu fui e perguntei, eu falei, mas como assim não tem obrigação de alfabetizar? Não é alfabetização no primeiro ano? Ah, não, porque aqui a gente tem 3 anos.
Então, só vai se preocupar com isso mesmo lá no terceiro ano. Eu fiquei em choque. Eu falei, não é possível. Então, assim... Gente, mas como assim alfabetização no terceiro ano? Então, exatamente, porque isso é uma distorção, foi o que a Fernanda falou. Isso gerou tanto problema porque começou a ter um índice muito grande de reprovação no terceiro ano. Porque a criança ficou nesses 3 anos. Os vícios dela não foram resolvidos. As questões não foram atenuadas. Então, ficou mais gritante ainda os problemas que ela foram apresentando. Quando chega no terceiro ano, não dá tempo da professora dar conta de tudo. Não mesmo. E você tem o conteúdo do terceiro ano, que é um conteúdo maior do que o do primeiro e do segundo. Como vai alfabetizar uma criança no terceiro ano? Ela já tem que vir já sendo preparada. Surgiu o Pacto Nacional. Não sei se vocês já ouviram falar do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, que é o PNAE. E aí começaram a fazer alguns cursos, mas assim, essas coisas de pacote de governo que começam e não terminam. É bem bacana a proposta, que é realmente corrigir essa distorção de idade séria. É fazer com que as crianças se alfabetizem até os 8 anos, que é para elas conseguirem realmente, com 9 anos, estar começando o 4º ano. Com 10, o 5º ano. Para tentar corrigir essa distorção. Liga o microfone, quem não estiver falando. Mas aí vamos aqui, a questão número 3 fala sobre instrumentos de avaliação e coleta de dados. Né? Alguém marcou a 3? Ninguém falou da 3? Boa noite, professora. Eu escolhi a 3, mas hoje eu não estou com tanta vontade de falar, não. Ah, não, Laís? Quer que eu leia, então, o que você escreveu? Tudo bem. Vou ler a fala da Laís para ela, tá? Sobre os instrumentos de avaliação e coleta de dados, quais esclarecimentos o autor apresenta? Segundo o autor Lucchesi, são apresentados 3 pontos básicos importantes nas práticas e na avaliação: coletar dados relevantes, instrumentos e utilização dos instrumentos. Com base no texto das coletas de dados, é a avaliação da aprendizagem. Só um minuto, gente. Só um minutinho. Peraí. Desculpa, só vou silenciar aqui. Desculpa, gente, a gata perturbando o juiz aqui. Voltando aqui. Deixa eu só ler para eu ler direito. O instrumento é usado para coletar dados dos alunos e serve como suporte de avaliação, partindo do acolhimento para se obter diagnóstico. A frase de Lucchesi sobre a coleta de dados foi que deverão ser coletados os dados essenciais para avaliar aquilo que estamos pretendendo avaliar. Isso implica no planejamento de ensino e aprendizagem e das políticas pedagógicas. Vamos lá, essa frase dele aqui. Coletar dados essenciais daquilo que a gente pretende avaliar. Ele é bem categórico quando ele vem falar dos instrumentos de coletas, né? Que se a gente não tiver bem organizado o nosso objetivo de aprendizagem, por isso que a avaliação e planejamento tem que andar junto. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra. Porque para eu avaliar, eu tenho que ter um planejamento muito claro, para eu saber qual é o meu objetivo de aprendizagem, para eu saber exatamente o que eu quero avaliar. Vou dar um exemplo. Ele até diz que se isso não for muito claro, isso pode ser desastroso no processo e você pode, inclusive, ser injusto nesse seu processo, né? Porque, imagina só, se a minha proposta, de repente, numa avaliação de história, de um conceito de história, saber se a criança entendeu como é que foi esse processo de divisão de território quando os portugueses colonizaram o Brasil. Eu quero entender se a criança realmente entendeu o processo das capitanias hereditárias, vamos supor. Estou falando de um conteúdo específico de história, de 5º ano. Se o meu objetivo de aprendizagem é entender se a criança compreendeu esse processo, né, do que são as capitanias hereditárias,
quando a criança responde para mim isso, eu não posso estar preocupada em corrigir e tirar ponto, né? Eu posso até estar preocupada em identificar, e isso não nega. Mas é tirar ponto, de repente, se a criança erra ortograficamente, se ela bota vírgula no lugar errado, se ela escreveu palavras com alguns vícios de linguagem. Porque o meu objetivo ali não é a língua em si. Eu não estou avaliando ele pela capacidade dele de utilização da língua portuguesa. Não é gramática. Meu objetivo é um conteúdo específico de história. Então, assim, eu falo isso porque tem professores que tiram milésimos, tiram ponto por conta disso. E isso é injusto. Por quê? Porque a criança ela tem que ter muito claro também o que ela tem que focar na hora de responder. Né? Então, assim, imagina a criança ter que pensar sobre o processo de capitanias hereditárias, pensar como colocar isso, porque às vezes vocês passam por isso, a gente mentalmente, né, cognitivamente, a gente entende, mas na hora de transmitir isso para as palavras complica, vocês passam por isso, eu sei que passam. Aí a criança, além de se preocupar como é que vai transmitir para o papel o que ela entende sobre capitanias hereditárias, ela tem que se preocupar também que ela não pode ter nenhum erro assim, de colocação, de concordância. Você já atrapalhou o processo daquela criança. As coisas têm que ser muito claras no seu processo de avaliação. E nos instrumentos de coleta, por exemplo, a gente até falou isso na última aula. Vamos supor que eu fosse, falando do mesmo conteúdo, eu fosse fazer isso naquela questãozinha que é verdadeiro e falso. Né? Você coloca as sentenças, as frases, e a criança tem que dizer se é verdadeiro ou falso aquela frase que você escreveu ali. Se você nunca fez isso com a criança, numa atividade em sala de aula, como é que você vai cobrar isso? É só para dificultar? Então, assim, o que você vai coletar ali nem vai ser verdadeiro, nem vai ser real para você, nem vai te dar a informação que você quer. Porque, às vezes, ela vai errar porque ela se confundiu, porque ela não está habituada com aquele processo, com aquela forma de fazer atividade. Então, assim, isso tudo tem que ter muita clareza no processo. A forma que eu vou colher esses dados, eu tenho que fazer com que a criança já tenha visto isso anteriormente, que ela esteja familiarizada com esse processo de coleta. Para quando chegar na hora da avaliação de uma prova, né, em si, ela não se atrapalhar porque ela nunca viu, por exemplo, aquelas questões de múltipla escolha com cartão-resposta. Eu só pego o cartão-resposta, eu nunca dei isso para uma criança, para uma turma. Eles nunca utilizaram um cartão-resposta. E aí eu resolvo fazer um dia a minha avaliação e a nota vai ser exclusivamente o que eu colher daquelas informações ali. E ela nunca preencheu na vida um cartão-resposta, provavelmente a chance daquelas crianças errarem e eu estar com uma informação equivocada em mãos é enorme. Então, assim, você realmente ser condizente com a sua prática cotidiana na hora de você fazer a sua avaliação. Ela não pode ser discrepante, é um processo do outro. Tem que caminhar junto. E aí vou ler a última frasezinha aqui da Laís. O instrumento de avaliação da aprendizagem apresentado pelas indagações do autor implica na informação, compreensão, análise, síntese e aplicação, tendo como base rever os processos e planejamentos. Os instrumentos necessitam cobrir todos os conteúdos considerados essenciais numa determinada unidade de ensino. Isso é muito importante. Por exemplo, isso acontece muito, que eu vou falar, na última avaliação, na avaliação do 4º bimestre. Você pergunta assim, professor, né, o aluno vai lá todo inocente, professor, o que vai cair na prova? Todo o conteúdo que você viu durante o ano. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, como que a criança vai focar? Então, assim, você tem que realmente selecionar daquela unidade, ou até que você faça uma síntese do ano inteiro, o que durante esse ano realmente foi mais relevante naquela disciplina que você quer verificar no final do ano. E seja honesto com a criança, facilita a vida dele, identifica, olha, a gente vai ver aqui na prova final isso. Para você conseguir selecionar e extrair aquilo que realmente é relevante. Não adianta querer abraçar tudo. Não tem como a criança dar conta de tudo isso. Né? É você ser cruel, é você exigir de uma capacidade que nem a gente adulto conseguiria, de repente, oferecer. Então, é você selecionar realmente o que é essencial de cada unidade e deixar claro para a criança
quando a gente vai falar de avaliação emancipatória, de avaliação justa, até isso fica muito claro. A criança ela tem que participar desse processo. Não é você chegar e fazer uma prova surpresa. Ah, você tem que estar estudando, se vira. Não, é ser honesto. Olha, a gente está aprendendo isso, 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 isso. E no dia da prova vai ser cobrado isso e isso. Para facilitar, na hora dele estudar, ele ter um foco, ter clareza do que ele realmente precisa prestar mais atenção naquele momento pré-avaliação. Porque que ele tem que prestar atenção o ano inteiro, a gente sabe. Mas naqueles momentos anteriores a realmente a fazer uma prova, porque a escola trabalha com prova, né, ele tem que estar mais preparado. Ele vai estar não só psicologicamente mais preparado, mas até mais embasado realmente de conhecimento. Continuando aqui. A clareza e a comunicação, importa que o educando compreenda exatamente o que está pedindo dele. É isso. O desenvolvimento do educando, um instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando. É isso, gente. Não é querer fazer pegadinhas e achar que, nossa, que bacana, um monte de gente tirou 0, né? Achar que isso é bacana e se vangloriar. Não tem lógica, não tem sentido, né? Foi o que a gente já falou na última aula. Só faz sentido. Eu só ensino se a criança aprende, né? Se minha turma não teve um bom aproveitamento, nossa, a falha é minha. Fato que foi. Eu não percebi que eles não estavam caminhando bem, que eles não estavam aprendendo. Aí na hora da prova que eu vou descobrir isso, como é que pode, né? E vou achar bacana ainda, porque teve um número enorme de insucesso. Não, realmente você deixar claro para ele o que você está cobrando dele e não dificultar esse processo. Foi bem colocado, Laísa. Alguém mais quer acrescentar? Eu vi que Larissa comentou. Larissa falou de tomar cuidado para que eu realmente compreenda o que está sendo passado para ele. Você está verificando constantemente se ele está compreendendo. Porque, às vezes, você perguntar para a criança, principalmente, né? Está com alguma dúvida? O que vocês não entenderam? Às vezes, a criança ela não consegue abstrair para te dar essa informação. Não é que ela não queira, às vezes ela não consegue abstrair. Ela está ali com você, ela está achando que está entendendo tudo. Ela só vai entender que está com alguma dificuldade quando ela é colocada à prova. A prova que eu digo assim, quando ela vai tentar fazer sozinha. Aí ela consegue verificar. Poxa, não estou conseguindo isso aqui. Mas na hora da sua explicação, você chegar e perguntar, e aí, alguma dúvida? Nunca, não vão ter dúvidas. Vocês que são adultas, às vezes eu pergunto e não fala. Alguma ou outra ainda fala, professora, não entendi isso. Não, repete, por favor. Eu vou e repito. Mas isso é porque já adquiriu um grau de maturidade que consegue abstrair. A criança, por mais que ela já esteja numa etapa, de repente, da abstração, ela ainda trabalha muito com o concreto, independente da idade. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento e não esperar que eles venham a dar essa informação no meio de uma explicação. Então, por isso que é importante realmente estar sempre verificando se compreendeu ou não através de estratégias, de alguma atividade, e aí você vai colhendo informação para não deixar essa dificuldade se acumular, né? E aí, gente, fala, porque eu falo muito, gente. Aí fica cansativo, né? Vocês vão ficar enjoados da minha voz. Complementa, pode perguntar alguma coisa, pode falar. Em termos de avaliação de aprendizagem, no texto do Lucchesi, tem alguma questão que não ficou clara, que vocês gostariam, ou está tudo muito claro, ou vocês querem acrescentar com alguma outra leitura que vocês tenham feito? E aí? Realmente, eu acho que o Lucchesi foi o mais fácil de compreender. Realmente, ele tem muita clareza no que... Exatamente, de clareza, da facilidade da gente também entender o assunto, se encaixar muitas das vezes no assunto que ele aborda, que é o abraçar o aluno, o educando, como o educador avalia o aluno e como o aluno entende isso como uma forma de, às vezes, a bagunça como uma autodefesa, não entendimento da matéria. Eu acho que Lucchesi, para mim, foi o texto mais fácil para entender a matéria e a questão. E meio que valida o que a gente já acredita, né? Porque, assim, principalmente os estudos de pedagogia, né? E o que ele traz, professora, não necessariamente, assim, tem muitas colegas que ainda não eu acho, né, que ainda não conseguiram ter o acesso
a você ter experiência no dia a dia, numa escola. Então, acho que o que ele passa, não necessariamente a gente não tendo a experiência, a gente consegue ter uma clareza do que ele está passando. Dialoga muito com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente acredita, né? Então, assim, ele é como se ele trouxesse uma imagem mesmo, a gente consegue criar a imagem daquilo que ele está apresentando. É bem mais tranquilo, de verdade. E, de verdade, dos textos de avaliação, para quem já leu todos, de repente pode falar, esse é um dos mais tranquilos e prazerosos. Eu acho até que é prazeroso também, né? Não é só fácil, não, é prazeroso. Eu também gostei muito dos textos. Eu já tinha visto ele, né? Porque em relação a concurso público, então cai muito. Verdade. E nos textos dele também eu acho que foi muito amoroso, porque além da gente ter uma autorreflexão do que a gente vai ser, com certeza a gente vai ser um educador com mais ideias, né, amplas, mais uma aprendizagem a ficar com a gente, assim, a passar também para o aluno, né? A compreensão, a gente vai ter a compreensão do que é realmente a educação, de como a gente também aprendeu o que é avaliar, né? O que é uma avaliação de verdade. Não é avaliação à base de exames, à base de ameaças, ou à base de punição. Exatamente. É verdadeiramente uma avaliação emancipadora. Ele nos fala, que ele nos transmite, né, com a sabedoria dele. É isso. Professora, Fala. depois que eu li texto, eu me senti um pouco com medo, porque eu fico meio com medo de passar muitos anos de professor e eu não ter mais esse olhar que ele passa no texto. Parece que você pode perder aquilo. Que hoje em dia eu vejo muito professor esse olhar depois de 20, 30 anos de profissão. Aí é o momento da gente sempre estar repensando na nossa prática, né? Ele fala também nisso. Não amolecer, não se lamentar, e sim refletir, repensar a cada momento, a cada instante o seu pedagógico. E a gente tem que criar estratégias para isso acontecer, porque o que a Bia falou, assim, faz total sentido. Isso acontece de verdade, né? A gente entra num looping. Tem que se controlar, cara. A gente entra num looping, às vezes, são tantos anos de desgaste, né? Lutando, porque o magistério é luta. E uma hora cansa. E realmente a gente perde um pouquinho aquele brilho no olho. E o medo de você, de fato, se deixar levar é grande. Porém, Bia, eu acho que se você tem uma base forte, você conserva a sua essência, né? Eu vou falar por mim. Eu tive maus bocados no magistério. Eu já fui militante de fechar Washington Luiz, aí tive síndrome do pânico, depois eu parei de ir para Atos, porque eu fiquei realmente com muito medo de aglomeração. E fui perdendo. Eu até postei esses dias uma foto nostálgica. Eu sempre fui muito criativa, né? Muito criativa. Eu gosto de salas enfeitadas, eu gosto da dinâmica, eu gosto de uma coisa do vucu-vucu. Eu nunca fui cuspidis. Mas teve uma hora que cansou de verdade, de eu pensar, pô, será que eu realmente escolhi a profissão certa? Embora eu tenha certeza que eu nasci para isso. Tem uma hora que você se desgasta, você cansa. Mas nunca, em nenhuma dessas situações, por mais desgastada que eu estivesse, eu pessoalmente frustrada, do meu lidar pedagógico com os meus alunos, isso nunca se refletiu de forma, como eu vou dizer, eu podia até ter aulas menos interessantes em alguns momentos, menos dinâmicas, porque é energia, né? Se você não está com energia, por exemplo, a Laís hoje falou que não queria falar, e acontece, a gente às vezes não está, né, com energia para isso. Por mais que às vezes eu tivesse e passei por situações de estar sem energia, ainda assim eu nunca fui um professor que negasse o direito de acolher o aluno, porque isso já está na essência. Sabe quando você já entranhou isso na sua essência profissional? Então, assim, por mais que você esteja com suas dificuldades pessoais, não tem como você perder isso. Você nunca vai ser arbitrário. Se você já tem na sua formação não ser arbitrário. Você sempre vai acolher se você já tem na sua formação essa disposição para acolher, né? Para se preocupar com que todos aprendam, ainda que você esteja desgastado e, de repente, vai dar só
70% dos seus 100%. Mas ainda assim, você não vai ser negativo na vida daquele aluno, como acontece com vários profissionais, né? Infelizmente. Mas qual é que eu ia falar? A estratégia que a gente tem que criar para que isso não aconteça. A estratégia principal do docente, a maior arma que ele tem é a coletividade. É o coletivo, é você não se isolar, porque isso acontece, né? Que a gente fala muito. Por exemplo, isso é pro bem e pro mal. Eu estou numa escola tradicional, mas quando eu fecho a porta, na minha sala de aula, quem manda sou eu, posso brincar, posso subir na cadeira, enfim, fazer acontecer, porque a minha sala de aula é minha. E essa é a parte boa. A parte ruim é que quando eu fecho a porta, eu fecho também, estou isolada. Então, assim, se a gente entrar nessa da minha sala de aula, quem manda sou eu, e me isolar no meu universo, a chance disso acontecer é muito maior. Agora, se eu estou no coletivo, por mais que eu esteja ali fraca, desanimada, no coletivo sempre vai ter aquele colega que vai trazer uma ideia, que vai te dar uma levantada, porque a gente cresce com o outro. E o docente, ele precisa se fortalecer na coletividade. A gente tem que botar isso na meta. Porque vai vir um colega e vai falar, pô, tem um curso aqui, faz. Aí tu vai, tá sem dinheiro. Pô, mas tem sempre um curso de graça, tem um curso online. Você respira, sabe? Te dá um fôlego novo. É impressionante. Então, assim, a estratégia é nunca se isole. Se mantenha em contato com outros pares. Você falando me lembrou muito do filme O Triunfo, que eu assisti depois que você colocou no grupo. Aparece tudo isso que a senhora falou aí. A professora bater na porta, na cara do professor, isolando. Exatamente, mas a própria postura dele foi quebrando isso, né? Depois, no final, ela estava lá torcendo junto com ele pelo sucesso dos alunos dele também, né? Mas isso é verdade. A gente, infelizmente... Oi? Alô? Uma das características assim, que eu observei é que ele era educado, ele dava um bom dia, mas nunca recebia boa tarde, nunca recebia de ninguém. Mas não desistiu, né? Não desistiu. Mas é isso. É aquela questão também de você fazer o certo ainda que ninguém faça, né? Eu me lembro de um senhorzinho mesmo, de 90 e poucos anos, amigo da minha mãe. Ele já é falecido, né? Ele frequentava o mesmo centro espírita que ela. E era um senhorzinho, pequenininho. E ele dizia que todo dia que ele entrava no ônibus para ir para lá, ele cumprimentava o cobrador, porque era sempre o mesmo ônibus, então era sempre o mesmo cobrador por causa do horário. E ele dava, mas ele não entendia por que o cobrador não ia com a cara dele. Sabe aquela coisa que a pessoa não vai com a tua cara? E reclamava, ele falava que se ele levasse dinheiro trocado, o cobrador reclamava. Se ele levasse dinheiro inteiro, o cobrador reclamava. Tudo era motivo para o cobrador reclamar, mas ele sempre dava boa noite e tal. Até que um dia o cobrador finalmente deu boa noite para ele e tratou ele bem assim. Se mancou, né, em algum momento, depois de semanas indo e vindo. E assim, gente, a gente quebra a resistência do outro se a gente está firme na nossa certeza de que a gente realmente está fazendo a coisa certa, né? Não desistir. Também a gente às vezes chega no local de trabalho também, você dá bom dia, as pessoas fingem que não escuta, aí você fica com algo assim, eu não vou dar mais nunca bom dia para ninguém. Mas aí, à mesma hora você reflete, eu falei, não é assim, não vou tratar ninguém como eu gostaria que ninguém me tratasse. É isso. E assim também com o nosso aluno. Porque a gente tem alunos rebeldes, né? Logicamente, todo mundo sabe. Então, assim, nem sempre você de primeira vai conseguir conquistar todo mundo. Alguns são mais dispostos realmente, né? Outros não, outros são retraídos. E por N questões. Alguns têm razão para ser desconfiado. Né? Como o próprio professor lá da História do Triunfo viu, que tinha aqueles alunos mais resistentes. Mas você persistir, gente. Tem que persistir, não tem jeito. Porque é tanta gente que já desistiu dessas crianças. Se a gente for só mais um a desistir, como é que a gente vai fazer a diferença, né? Realmente você... O que eu faço no município, eu vejo isso. Se desiste muito, tem professor que desiste muito fácil. Já sabe, né, Fernanda, o que eles falam, né? Olha lá, é outro bandido, vai virar bandido. É assim, é isso. A fala é essa daí mesmo. Eu vi isso, mas é isso mesmo. Infelizmente. Entendeu? Professora, eu
A criança só precisa de um carinho. Entendeu? Eu vi isso, estágio, com uma criança. Ela só precisava de um carinho. Eu levei 2 canetas coloridas e ela virou minha amiga porque ela queria minhas 2 canetas coloridas, eu dei para ela e acabou que a gente virou amiga. Porque elas já estão tão acostumadas com uma resistência imensa. Não, com tanta gente desistindo delas, desacreditando delas, que elas desacreditam delas também. Exatamente. Mas confiar num outro é muito mais difícil. E professora, o Lucchesi fala que não deveria essa falou que assim, você é um professor, né? E ele sou, aí falando da história dele, aí ele falou assim, eu desisti de estudar, acho que no primeiro ano, uma coisa assim, fundamental. Aí ele falou assim, mas por que você desistiu? Aí ele falou, porque um professor me falou que eu não era capaz de aprender, então eu tinha que desistir. Então, desde esse dia, eu nunca mais quis aprender. Ele ficou com aquilo marcado, né? Eu fico arrepiada, eu acho isso tão absurdo, né? As marcas que você deixa, e isso é verdade. Professora, eu tenho uma recordação também de que eu nunca esqueço. Em alguma série do Fundamental, uma professora, a gente estava em sala de aula, né, tendo a aula normal, aí eu não me recordo muito bem o que estava acontecendo, não sei se ela estava dando aula e ninguém estava prestando atenção, alguma coisa do tipo. Aí ela pegou, virou assim, aí começou a apontar um aluno de cada vez e falar assim, ali ó, aquele ali vai ser Gari. Ah lá, aquele ali ó, aquele ali vai ser um caixa de supermercado. E, cara, eu me recordo disso até hoje, eu achei isso cúmulo. Totalmente equivocada, como se qualquer uma dessas profissões fosse desonrosa. Sim, né? Exatamente. Isso me lembrou até aquele filme muito antigo, né? Ele é um rebelde, gente. Matt Damon. Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele filme que ele é superdotado? Mente Indomável, negócio assim, enfim. Que o menino ele fala isso, né? Ele trabalha numa universidade como servente e alguém falou alguma coisa. Ele falou, por quê? Desonroso? Mas ele estava lá porque ele queria aprender, só que ele não queria dar o braço a torcer. Ele tinha várias questões políticas. Gente, eu sei que eu não esqueci disso até hoje. Eu me recordo de naquele momento de eu sair da aula, eu falei isso para minha mãe, eu falei, mãe, a professora falou isso, que o fulano ia ser não sei o que, o ciclano ia ser não sei o que lá, sabe? É um absurdo. Tipo, não íamos ter futuros, né? Entendeu? E ela não devia ser professora, no caso, né? Exatamente. Deu errado. Porque deu errado. Mas são as marcas. Se tem pessoas que deixam marca na vida de outras pessoas, certamente são os pais, né, a família e os professores. Isso, assim, de uma responsabilidade ter essa informação, saber isso, porque você tem que pensar sempre no que você vai falar, como você vai se portar, porque de verdade você influencia tanto para o bem quanto para o mal, tanto positivamente quanto negativamente. Uma das dinâmicas que eu faço com os responsáveis, geralmente nas primeiras reuniões, é a dinâmica do papel, aquela que você pede para eles dobrarem um papel, uma folha de papel. Aí pede para eles criarem alguma coisa com folha de papel, alguma dobradura, qualquer coisa. Aí eles vão se esforçar, gente que faz balão, faz chapéu, barco, tem gente que não sabe nada, aí dobra só as pontinhas, diz que fez um retrato. Acontece. Mas o bacana não é isso. O bacana é quando você fala, tá bem, gente, agora eu preciso, né, das folhas de volta, porque a gente tem que economizar. Por favor, me devolvam as folhas do jeitinho que eu entreguei para vocês. Lisinha, tá? Ah, gente. Eles olham, como assim, né? Não tem como. Então, assim, aí você faz a relação com as marcas que a gente deixa numa criança. Não tem volta, gente. Não tem volta. Nossa, muito legal, professora. Interessante. Você não consegue fazer ela voltar a ser como ela era depois que você deixa uma marca nela. Sabe? Então, assim, é realmente o cuidado, a responsabilidade que você tem que ter
no cuidado com essa criança, com o outro, porque é fatal, são marcas realmente. Sim. Isso eu fiz com a ideia dessa dinâmica que eu tive pela primeira vez com uma turma que eu até falei aqui. As crianças, eu tinha 2 crianças que batiam na própria cabeça, dizendo que era burra. Eu sou burra mesmo, eu sou burra, é porque eu vou aprender. Meu pai já falou que eu sou burro. Meu Deus. E o pai falou que ele é burro, então o pai, né? O pai tem propriedade no que fala. Então deve ser verdade. A criança assimila dessa forma. Né? E aí, quando eu fiz a dinâmica e eu falei com os responsáveis sobre isso, eu citei, mas não falei quem, eu vi responsável chorar na reunião, tipo assim, caramba, né? Nunca passei, porque às vezes você também está tão assoberbado, está tão sem paciência, de repente, com tantos problemas, e você verbaliza aquilo. E de repente você nem sente de fato aquilo. Mas aí já era, né? Já marcou. A criança assumiu como verdade. E assim a gente tem que entender, eu acho que essa dinâmica até vai, como coordenador, você de repente no papel de coordenadores, alguém pode vir a trabalhar dessa forma, conduzir uma reunião com os colegas também, com pares, né, com professores, porque isso vale para a gente. E como vale? Você desacredita como o professor desse motorista que levou o Kese? Se você desacredita essa criança, de fato, a chance dela ter um insucesso acadêmico é muito grande. Poucos são os seres humanos que já crescem, que desde pequenininho já tem aquele nariz em pé para afrontar. Tu diz que eu não posso, então eu vou lá e vou te provar que posso. Poucos são os que têm essa predisposição, infelizmente. Ainda mais hoje em dia, uma sociedade que a gente rotulam muitas doenças como depressão, não sei o quê. Esse é um problema gravíssimo, né? O excesso de laudo, né? Tudo é um problema laudado. E às vezes nem é, né, gente? E às vezes até pode ser que a criança tenha uma questão de laudo, mas que não vai influenciar o processo dela de aprendizagem. O problema é que se você realmente usa daquilo ali como a desculpa que você precisava para não fazer nada, aí nada vai ser feito. Exatamente. Nada vai para frente. É isso. E o motorista falou, acreditou naquilo que o professor falou, que ele não era capaz. Então ele foi crescendo com aquilo, que não era capaz, que não era capaz. Aí, falando assim, da live de ontem que eu vi do Sérgio Cortella, né? Eu não consegui ver. Fala, Edileuza, fala pra gente. Não, ele fala muito bem da questão do povo, o que está acontecendo hoje em dia no nosso Brasil, né? Ele citou a fala do Lima Barreto, que ele fala que o Brasil tem público e não povo. Público porque é aquele só que assiste, e o povo é aquele que participa, né? Então, está faltando essa participação, eu acho que do povo em si, eu acho que falta a participação também dos pais, em querer saber que realmente a criança está aprendendo, o que ela evoluiu, o que ela não evoluiu. Aí acho que cabe na nossa conversa aqui a fala dele. Ele também até fala de Paulo Freire, né? Paulo Freire é amado, mas também é odiado por muitos, né? Nossa, muito. Professora, esses dias, olha, a SME manda cada coisa pra gente que, se eu contar aqui, acho que ninguém acredita, né? Cada texto de 1900 antigamente, que muita coisa mudou, mas ele continua mandando texto que eu acho que não acrescenta muito hoje em dia. Aí, na discussão de um texto, né, que falava mais sobre educação infantil, sobre a criança também, de berçário também, ela aprende, né, que a criança é um sujeito de cultura. Aí, na discussão, 2 professoras, que são Bolsonaro, né, doentes, eu li o texto, ela falou assim, o que você achou do texto? Eu falei assim, como é um texto antigo, eu acho que muita coisa mudou. Aí eu não entendi muito. Quer dizer, o meu entendimento é ao contrário do dela. Que o dela é que ela falava assim, na fala dela. Esse texto, essa autora quer que a gente cuide dos filhos, quer que a gente eduque os filhos, educação. Eu compreendo
ela continua falando, eu acho que isso tudo são comunistas, isso aí é aquele que segue esse Paulo Freire. Aí eu fiquei chocada. Assim mesmo. Ó, esses dias também, professora, eu fui defender, assim, defender não, me colocar em uma discussão também que o ministro da Educação tinha postado alguma coisa no Twitter, e eu fui me colocar, né? Nossa, vieram com 10 pedras em cima de mim. 10 pedras. Nem perde tempo, gente, é sério, é gastar energia à toa. Não, eu fiquei em off, não discuti, porque quando eu estou procurando muito saber... Cada um tem uma visão, né? Da pedagogia dele, da pedagogia do oprimido. Ele quer que a gente seja crítico, né? Ele quer um aluno pensante, ele quer um povo que pensa. Aí eu falei assim, gente, não acredito que ainda tem gente que pensa assim. Que que vai ficar guardando as suas respostas, as suas opiniões. Gente, tem gente que quer a volta da ditadura e do AI-5, gente. Tem gente que quer isso. Tem gente que pode querer qualquer coisa, de verdade, né? Não tem nem mais o que discutir. Essas pessoas, não adianta, elas não conversam, né? É uma coisa que não tem conversa. É perda de tempo tentar dialogar com ele. Não sabe a história, né? Não sabe a história dele, não sabe... acho que não sabe nem o que está fazendo na sala de aula, né? Aliás, eu espero que seja um tempinho e a gente consiga ver um documentário. Quem não viu, a gente pode ver aqui depois. É sobre a vida dele, que aí vai lá na cidadezinha. Alguém até falou aqui nessa turma, não foi? Na cidade dele, entrevistar as pessoas. 40 horas de vida. Isso. Muito legal o documentário, Acho que vai assistir. É muito bacana. Eu gostei, acho que eu vi 2 vezes ou 3 o documentário, 40 horas de Angico. E ele também ontem na live falou, né? De como um ser tão sábio, né? Com tanta sabedoria, nos deixou muita coisa, né? Sim. E reconhecido mundialmente, né? Ele é homenageado mundialmente. Agora, ele é mais visto do que aqui, né? É referência de educação. É muito legal. Aí, vamos lá, voltando aqui para a alfabetização. A gente tem aquelas questões do roteiro, e o roteiro de aprendizagem ele realmente tem uma sequência para nortear a gente. A escolha do texto do Lucchesi como a primeira questão de roteiro, como esse primeiro texto para a gente discutir, ele é realmente estratégico, né? Porque a ideia é que, primeiro, vocês entendam, que vocês sintam, que vocês introjetem a importância do processo de avaliação da aprendizagem. E entender de verdade a responsabilidade que é esse momento. Né? E como que esse instrumento, que essa ferramenta pedagógica é essencial para que o nosso trabalho funcione, quanto professor, quanto pedagogo. Então, assim, é importante, o texto ele veio para sensibilizar e para trazer já uma série de informações assim, primordiais, né, introdutórias, que a gente realmente precisa. Então, assim, o Lucchesi, ele vem para desarmar vocês. Aí eu já sei que vocês estão desarmadas. Para entrar com vocês mais fundo no processo de avaliação, é essencial que a gente comece por Lucchesi. E aí a gente tem os próximos textos, né? A gente vai ter agora da Zimmermann Rocha. A gente vai falar, ela vem fazer uma espécie de uma pincelada geral do quais são as etapas, o que envolve realmente a avaliação da aprendizagem. Ela tem uma visão mais só para mim ou para todo mundo? Foi para todo mundo. Acho que foi a professora mesmo que caiu. A internet hoje está um ó. Começou a chover, começou a cair, gente. É verdade.
Né? Entender, desvendar um pouco, né? Ampliar os nossos horizontes e sair, de repente, de uma cortina de fumaça e compreender os meandros desse processo, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada impossível. Então, eu acho que os dois textos são textos bem tranquilos também. Quem já leu pode dar o testemunho, mas a gente vai caminhar junto. E aí, o que eu preciso de vocês? Né? Eu vou colocar aí no grupo também, porque eu sei que não está todo mundo aqui. Eu vou até descompartilhar para ver a carinha de vocês. Professora, tinha caído, acho que você não percebeu, não. Você continuou, você entrou falando, acho que você não percebeu. Caiu legal mesmo. Você desconectou. Eu? E você não percebeu e você continuou falando. Disparadamente. Ué, mas eu continuei vendo todo mundo, tava normal pra mim. Então tá travado, tava travado. Mas porque saiu, pra gente professora. Você sumiu e ficou em silêncio. Pra todo mundo aqui. Eu ouvi alguém falar, olha como essa pessoa é louca. Eu ouvi alguém falar assim, eu acho que ela caiu, mas eu achei que não era de... Eu falei, a professora caiu, a Giovana me confirmou. Eu falei, não. Gente, aqui, ó, pá, falando. Você agora entrou falando do nada e a gente não ouviu nada que você tava falando aí sozinha. Eu acho que é minha internet de verdade. Estou acreditando nisso. Rebobina aí. Não, rebobinando. Vai estar gravado, mas eu vou rebobinar. Vocês chegaram a ouvir que a escolha dos textos segue uma ordem? Chegaram a ouvir isso? Não. Viram? Até aí, sim. Então, falou não. que começou com o Luquezzi. O Luquezzi. Começou com o Luquezzi. Isso aí. Desarma vocês. O Luquezzi, ele desarma. Por quê? Ele se apresenta de uma forma tão clara e trazer a avaliação como ato amoroso é tão libertador para a gente que ele prepara vocês para o que vem depois, porque ele já dá o mote para a avaliação emancipatória. Porque quando a gente entende a avaliação como ato amoroso, a gente entende que a gente traz o aluno para o protagonismo desse processo. Então, isso já é uma avaliação emancipatória. Né? É você entender que você precisa ser justo no processo de avaliação. E aí, depois de Luquezzi, a gente vem com Zimmermann Rocha, que vai trazer a avaliação de uma forma mais instrumental. Ela vem trazer as etapas e todo esse processo de avaliação, ainda também numa pegada justa, enfim, mas ela traz outras informações. A gente vai ver, que eu botei pesquisa para vocês fazerem, de Benjamin Bloom, a pesquisa dos 3 tipos de avaliações principais, que é a diagnóstica, formativa e somativa. E a gente encerra a discussão com o texto da Cláudia Fernandes e da Ana Maria Saul, que vai falar de avaliação emancipatória numa escala mais ampla. Porque o Luquezzi, ele deixa a gente ainda numa zona de conforto, porque ele fala do processo dentro do nosso cotidiano, da nossa prática pedagógica, né? É o professor, é o estabelecimento de ensino. A Ana Maria Saul e a Cláudia Fernandes, ela já vem trazer... Elas trazem uma compreensão da questão política desse processo, que aí vem falar um pouco de avaliação externa, de como é que isso se elabora no escopo, em termos de nação, de projeto de sociedade, inclusive Fernandes vai usar esse termo, projeto de sociedade, e como é que isso vai desdobrar lá na nossa sala de aula, para a gente entender que isso é um processo que não começa só ali no nosso mundinho, que isso é algo um pouco mais complexo. A gente vai entender essa complexidade quando a gente chegar nos textos das 2 autoras. Mas também não é nada tão difícil, mas a gente precisa entender para além da nossa prática cotidiana de sala de aula. Entender que o processo de avaliação é algo maior. Até porque a gente vivencia isso o tempo inteiro quando a gente faz um concurso, quando a gente tem nossos filhos, nossas pessoas próximas, nós mesmos prestando um Enem na vida. Assim, uma prova, uma seleção de mestrado, doutorado, futuramente. A gente precisa entender como é que esse processo funciona, né? Por exemplo, quando a gente entende questões de financiamento que deixam de acontecer
para bolsas de estudo, financiamento de pesquisa acadêmica. A gente tem que entender isso tudo, porque isso tudo faz parte do processo de avaliação. E isso tem a ver com o projeto de sociedade que você quer para o seu país. Então, assim, a gente tem que entender isso também. E essa discussão a gente vai ver nos textos finais. Tá? O que eu preciso de vocês, então? Para o nosso próximo encontro, não vai dar tempo, eu sei, né, para amanhã. Mas eu preciso que quem não leu, né, porque a ideia é que já esteja lendo, leia pelo menos agora o texto da Zimmermann Rocha, que a gente vai trabalhar esse texto segunda-feira. Tá bom? Então, assim, eu preciso que estejam com esse texto lido até segunda. Eu vou colocar como tarefa de hoje. Eu não coloquei, devia ter colocado, mas eu vou entrar hoje na plataforma e vou atualizar como tarefa de casa a leitura desse texto. E eu vou colocar no grupo também. Tá bom? Quem não leu, lê. Faz as anotaçõezinhas que a gente vai discutir na segunda-feira. Amanhã, a gente vai ter um encontro ao vivo também na plataforma, aqui no Webex. E a gente vai ter um PowerPoint sobre avaliação que vai dar uma visão geral de avaliação. Tá bem bacaninha. E aí eu vou fechar com um quiz sobre o CASE. Bem simples, bem fácil. Pouquinhas questões. Umas 4 questões. Eu tenho 5, mas acho que vou botar só 4. 4 questões do texto de Lucchesi, que aí dá aquela segurança, assim, pô, já entendi. Vou pegar questões de concurso, né? E de ENAD. Então, assim, para vocês já darem aquela crescida na moral de vocês. Pô, tô entendendo, tô aprendendo, tá vendo? Vai ficar tranquilo, vai todo mundo se sair bem. Então é isso, amores. Eu acho que por hoje eu tô satisfeita, a aula rendeu, tá cedo, tô espantada, 9 horas ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar mais alguma coisa? Fica à vontade, amores. Aí eu vou entrar agora e vou compartilhar todos os trabalhos que vocês me mandaram no Google Drive. Vou mandar o link para vocês, vou botar na plataforma o link também. Aí vocês acessem, depois a gente comenta na segunda-feira também sobre os trabalhos dos colegas, porque está muito bacana. Eu acho que não é justo vocês não verem. A senhora chegou a ver de todo mundo? O que a senhora achou? Gente, está muito legal, gente. Muito, muito rico, muito bacana. E assim, é impressionante, porque tem gente que tem uma facilidade enorme com produção de vídeo. Ficou excelente. Vocês vão ver. Aí vamos fazer assim. Para, Claudinha. Apanhou. Mentira. Eu falei até, acho que foi com a Andressa que eu falei. Claudinha, Claudinha. Para de bobeira. Eu falei até para algumas pessoas ajudar as outras a explicar que não é tão difícil assim. Agora eu tô frustrada com o meu PowerPoint. Eu tô mega frustrada. Porque eu só consegui ver uma vez o de cada um. Eu não consegui ainda a licença, tem que pagar. Eu não queria pagar o original, que é quase R$200 do Office. Vou ver se... Eu não posso falar o que eu vou fazer, porque tá gravando a aula. Eu quero fazer outra coisa, que é para não ter que pagar esses R$200. Não pode falar! Agora. Não posso fazer isso agora, tá bom? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mudar de assunto. Então é isso, vai ficar como dever de casa. Assistir os trabalhos dos colegas no link que eu vou disponibilizar e terminar, concluir ou começar e terminar a leitura do texto da Zimmermann Rocha. Tá bem? É isso, amores. Eu estou satisfeita. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, perguntar, fica à vontade. E se prepare, amanhã tem um quizinho bonito. Oi. Pode falar. Você se maquia toda a aula? Oi? Você se maquia toda a aula? Eu não entendi. Você se maquia toda a aula? Toda a aula. Gente, eu tava um bagaço. Deus me livre. Eu tava a derrota. Eu olhei e falei, não, Deus me livre. Na hora. Tento lá no espelho da minha filha, que tem um espelho bem iluminado. Você acha que eu tenho essa cut de alguém que acabou de fazer 20 anos? Vintei. Olha a coragem da criatura. Vintei. Não tem cut, não tem. Eu tenho que dar uma tapeada na situação. Você também é aquelas pessoas que só se arrumam daqui pra cima, aí de baixo ela tá... Por isso que eu fecho a minha câmera. Quando eu levantar meu shortinho é desse tamanho. Não posso aparecer aqui. Eu tô de calcinha. Eu falei, não vou botar short não, vou ficar de calcinha e blusinha. É melhor. A minha filha de calcinha, Claudinha.
Pior que tô. Eu já falei pra ela, qualquer dia vai dar um chabu, você vai levantar correndo pra ver alguma coisa, vai todo mundo ver, ó, o seu traseiro aí. Você pense bem, eu falei isso pra minha filha. A mãe da Sandy que tem essa mania de passar de toalha aí toda hora. Vai virar meme, hein? Não, que ela é pelada. Ó, mas eu sei de professor da Celso que também só põe a blusa aqui e tá de cueca essa uma canção embaixo. Nada não, mas eu sei. Eu tô de shortinho, mas é um shortinho tão pequeno que não dá nem pra ir na padaria, então não dá pra aparecer aqui. É isso, amores. Bom estar com vocês. Olha, vocês levantam a minha moral, porque eu também tava. Eu acho que beijo pra todos também. Boa noite. Boa noite. A nossa fotinho, vamos tirar? Fotinho rápido. Hoje eu não vou abrir a câmera, não. Tudo bem, a gente entende. A professora falou tudo, só vocês para levantar minha moral. Tava tão xoxa. Ué, gente, é verdade. Ai, gente, todo mundo tão lindo aqui. Ai, a Sandy é nojenta, né? Ela solta o cabelo, parece que é modelo. Vontade de bater nela. Filme de terror. Anos. É uma criança, 20 anos, gente, é uma afronta. Quem mais é novinha assim na sala? Tem mais alguém que é tão novinha assim? Não, né? É a caçula ela. Eu tenho 20, professora. Eu. Quem falou eu? Larissa? Um monte de novinha aí, professora. Cara de criança, gente. Parece que tá aqui no fundamental ainda, Larissa, gente. Eu tenho 18, por favor, aceita. Não vou nem falar a minha idade, porque o Botox já venceu, tem mais de um ano, posso nem falar a minha idade. Vamos lá. Vou tirar a fotinho, hein? Vou printar aqui. Ficou boa. Peraí, não sai não, gente. Calma aí, deixa eu ver se tá bom isso aqui. Não saiu nada. Volta, gente, volta porque não saiu nada. Vamos tirar aqui. Agora acho que foi. Já foi, Giovana. Pode sair da pose. Foi. Ih, Edileuza saiu. Ai, gente, Edileuza saiu com o olho fechado, não. Foi, pelo amor de Deus. Cadê a Edileuza? Ela foi embora, ela tá com o olho fechado. Ela vai ficar com o olho fechado. Voltei. Exclui essa foto, pelo amor de Deus. Peraí. Oi, gente. Agora vai. Agora foi, né? Vamos ver aqui, peraí. Agora sim. Todo mundo bonito. A Bia com o rosto bonitão lá. Só tem o rosto dela. Vocês estão lindas. Vocês são muito lindas. Cláudia tem cara de levar, de ter sido uma criança muito atentada, gente. Coitada da professora dela. Sério. Olha a cara. Boa noite pra você também, tá? Bom descanso, amores. Até amanhã, Tchau. hein? Amanhã. Amanhã. Fefe. Tchau, Claudinha. Beijo. Dá um beijo na sua filha. Obrigada.